Minha filha esperou a tarde inteira usando o vestido de aniversário, mas nenhum familiar apareceu. Uma semana depois, eu descobri o motivo, e foi chocante. Olha, eu nunca pensei que chegaria o dia em que eu contaria isso publicamente. Mas preciso tirar isso do peito. Talvez ajude outras pessoas que passam por algo parecido. Ou talvez eu só precise mesmo escrever tudo isso para processar o que aconteceu. Enfim, vamos lá. Meu nome é Rebecca. Tenho 33 anos e moro em Charlotte, na Carolina do Norte. Sou mãe solo da Mia, que acabou de completar 8 anos. Quando digo mãe solo, não é só uma questão de estado civil, sabe? É que realmente somos só nós duas contra o mundo desde que ela tinha apenas 4 meses de vida. O pai da Mia simplesmente desapareceu quando ela ainda era um bebê. Não foi uma separação cheia de drama ou brigas épicas. Foi pior. Ele simplesmente acordou um dia, olhou para mim e para nossa filha de 4 meses e disse que não estava pronto para aquilo. Pegou algumas coisas e foi embora. Nunca mais voltou. Nunca pagou pensão. Nunca ligou para saber se a filha estava viva. Simplesmente apagou a gente da vida dele como quem deleta um aplicativo que não usa mais. Mas olha, eu não estou aqui para falar dele. Esse cara não merece nem mais um parágrafo da minha história. O que eu preciso contar é sobre minha própria família. Porque acredite, o abandono dele foi só o começo de uma longa jornada de decepções. Minha mãe se chama Elaine. Ela sempre foi daquele tipo de pessoa que controla tudo ao redor, sabe? Aquela mulher que precisa decidir o cardápio do jantar de Natal em março, que liga 3 vezes por dia para saber o que você está fazendo, mas nunca está realmente interessada na resposta. Ela quer saber para poder julgar, para poder dar palpite, para poder dizer que você está fazendo tudo errado. Minha irmã mais velha, Sydney, é basicamente uma cópia da minha mãe. Só que pior, porque ela ainda tem aquela competitividade boba de irmã mais velha que nunca cresceu. Sydney tem uma filha também, alguns anos mais nova que a Mia. E desde que essa prima nasceu, ficou muito óbvio quem era a neta favorita na família. Quando engravidei da Mia, minha mãe deixou bem claro que aquilo era um erro. Ela não usou meias palavras. Me disse na cara que eu estava jogando minha vida fora, que o pai da criança era um irresponsável e que eu ia me arrepender. Minha irmã concordou com tudo, obviamente. O resto da família meio que seguiu a liderança delas, porque é assim que sempre funcionou na nossa família. Elaine fala, todo mundo obedece. Mesmo assim, eu tive a Mia. E cara, foi a melhor decisão da minha vida. Aquela menininha chegou e virou meu mundo de cabeça para baixo de um jeito bom, sabe? Pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha um propósito de verdade. Que havia alguém que realmente precisava de mim e me amava sem condições. Mas minha família nunca conseguiu ver a Mia dessa forma. Desde o começo, eles a trataram como um fardo, como se ela fosse um problema que eu tinha criado e que eles eram obrigados a tolerar. Nunca estavam presentes de verdade. Nas festinhas de aniversário dos primeiros anos, apareciam, ficavam 15 minutos, tiravam uma foto para postar nas redes sociais e iam embora. Nos eventos escolares, sempre tinham uma desculpa pronta. Compromisso de trabalho, dor de cabeça, trânsito ruim, qualquer coisa servia. O que mais me doía era ouvir as frases que eles soltavam como se fossem completamente normais. Minha mãe vivia dizendo que criança não precisa de tanta atenção, que no tempo dela ninguém fazia festa de aniversário todo ano, que eu estava mimando demais a Mia. Minha irmã concordava e ainda emendava que crianças precisam aprender desde cedo que o mundo não gira em torno delas. Mas sabe o que era mais cruel? Eles faziam tudo isso com a Mia. Mas com a prima, a filha da Sydney, era completamente diferente. Para a priminha havia sempre festa. Sempre presentes caros, sempre atenção. Minha mãe ia a todas as apresentações da escola dela. Minha irmã postava 1000 fotos da filha todo dia, e a família toda comentava, babava, dizia que ela era a criança mais linda do mundo. E a Mia via tudo isso. Ela nunca falou nada diretamente, mas eu via nos olhinhos dela quando ela olhava as fotos da família toda reunida para o aniversário da prima, enquanto no dela mal aparecia gente. Eu via quando ela perguntava por que a vovó nunca queria brincar com ela, mas passava horas brincando com a priminha. Tentei durante anos fazer minha família enxergar o que estavam fazendo. Conversei com minha mãe inúmeras vezes. Expliquei que a Mia percebia a diferença de tratamento, que aquilo estava machucando ela. A resposta era sempre a mesma. Eu estava exagerando, eu era dramática, eu que estava colocando essas ideias na cabeça da criança. Com o tempo, eu fui me acostumando, ou pelo menos tentando. Parei de esperar que eles mudassem. Comecei a criar minha própria rotina com a Mia, nossas próprias tradições, nossos próprios momentos especiais. A gente tinha um ao outro, e eu tentava fazer isso ser suficiente. Mas aí chegou o 8º aniversário da Mia, e tudo mudou. Semanas antes do grande dia,
Eu tinha mandado convites para toda a família. Fiz questão de avisar com antecedência, de perguntar se todos podiam ir, de confirmar que a data estava boa. Recebi confirmações vagas de todo mundo. Minha mãe disse que provavelmente apareceria. Minha irmã disse que ia ver. Os tios e primos deram respostas parecidas. Ninguém confirmou com certeza, mas também ninguém disse que não iria. A Mia estava empolgadíssima. Ela tinha escolhido o tema da festa sozinha. Tinha ajudado a fazer os enfeites de papel. Tinha até escolhido o sabor do bolo. Era uma festinha simples, nada muito elaborado, mas estava feita com tanto amor que parecia a coisa mais especial do mundo. No dia do aniversário, ela acordou às 6 da manhã, pulando na minha cama, dizendo que não conseguia esperar para ver todo mundo. Tomamos café juntas, decoramos a sala com os últimos detalhes. E por volta das 2 da tarde, ela subiu para colocar o vestido rosa que tinha escolhido especialmente para o dia. A festa estava marcada para as 3 da tarde. Às 2h30, a Mia já estava posicionada na janela da sala, olhando para a rua, esperando ver os carros chegando. Ela ficou ali, naquele vestidinho rosa, com um laço no cabelo que ela tinha insistido em usar, os olhos brilhando de expectativa. 3 horas chegaram e ninguém apareceu. Pensei que talvez estivessem atrasados. Às 3h30, mandei mensagens para todo mundo. Ninguém respondeu. Às 4 horas, a Mia ainda estava na janela, mas o brilho dos olhos dela estava começando a diminuir. Ela me perguntou se eu tinha certeza de que tinha falado o horário certo para todo mundo. Às 4h30, tentei ligar para minha mãe. Caiu na caixa postal. Liguei para minha irmã. A mesma coisa. Tentei os tios. Nada. Era como se toda a família tivesse combinado de desaparecer no mesmo dia. Às 5 horas da tarde, a Mia finalmente saiu da janela. Ela veio até mim, ainda com aquele vestido rosa que agora parecia triste de alguma forma, e perguntou se a gente podia acender as velhinhas do bolo. Disse que não precisava esperar mais ninguém, que queria comemorar só comigo mesmo. A gente foi até a cozinha, acendi as velas do bolo pequeno que eu tinha feito, cantei parabéns sozinha enquanto ela me olhava com um sorriso que não chegava aos olhos, e ela soprou as velhinhas fazendo um pedido que nunca me contou. Cortamos o bolo, comemos um pedaço cada uma, e então ela pediu para subir e tirar o vestido porque estava cansada. Quando coloquei a Mia na cama naquela noite, ela me abraçou forte e disse que tinha sido um aniversário legal. Ela estava mentindo, eu sabia. Mas agradeci pelo abraço e disse que a amava mais que tudo no mundo. Ela dormiu segurando minha mão. Quando finalmente saí do quarto dela e fechei a porta, eu desabei. Sentei no corredor, com as costas contra a parede, e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de frustração. Chorei porque minha filha de 8 anos tinha passado a tarde inteira vestida e esperando por pessoas que nem se deram ao trabalho de enviar uma mensagem. Chorei porque era a 4ª vez que isso acontecia. Mas principalmente chorei porque, pela primeira vez, eu realmente entendi que minha família nunca ia mudar. O que eu não sabia naquele momento, sentada naquele corredor escuro enquanto as lágrimas desciam pelo meu rosto, era que havia muito mais por trás daquele abandono do que eu poderia imaginar. Os dias seguintes foram estranhos. Ninguém da família entrou em contato, nem para pedir desculpas, nem para dar satisfação, nem sequer para perguntar como tinha sido a festa. Era como se o aniversário da Mia simplesmente não tivesse existido para eles. Tentei seguir em frente. Voltei ao trabalho, levei a Mia para a escola, fiz nossa rotina continuar. Mas havia algo me incomodando. Uma sensação estranha de que aquilo tudo tinha sido proposital demais, coordenado demais para ser apenas coincidência. Uma semana depois do aniversário, eu estava rolando as redes sociais durante a pausa do almoço, quando vi algo que me fez congelar. Minha irmã tinha postado uma sequência de fotos de uma reunião familiar. A legenda dizia algo sobre momentos especiais com pessoas especiais, cheia daqueles emojis de coração e família. Nas fotos estava todo mundo. Minha mãe, minha irmã, meus tios, meus primos, até alguns parentes distantes que eu mal conhecia. Eles estavam todos reunidos, sorrindo, abraçados, claramente em algum tipo de confraternização ou festa. Havia comida, decoração, gente rindo. Olhei a data da postagem. Meu coração disparou. Era do mesmo dia do aniversário da Mia. Eles estavam todos juntos, comemorando alguma coisa, no exato momento em que minha filha estava sentada na janela esperando por eles. Minhas mãos tremiam quando ampliei as fotos. Tentei encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse um aniversário surpresa de alguém que eu não sabia. Talvez fosse alguma emergência familiar que precisava de todo mundo junto. Realmente tentei encontrar uma justificativa que fizesse sentido. Mas não havia nenhuma. Eram apenas fotos de uma festa familiar comum. Gente conversando, comendo,
tirando selfies. Nada de urgente. Nada de especial. Apenas uma reunião da qual eu e a Mia tínhamos sido deliberadamente excluídas. Comentei na postagem. Mantive a calma. Não quis fazer um escândalo público. Apenas perguntei o que era aquela reunião, que não sabia que havia algum evento familiar naquele dia. A resposta da minha irmã veio algumas horas depois, em mensagem privada, curta e direta. Era uma reunião íntima. Só pra quem importa. Só pra quem importa. Aquelas 5 palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Então era isso. Eu e minha filha não importávamos. Não éramos dignas de estar ali. Não éramos parte da família de verdade. Éramos apenas um incômodo que eles toleravam quando era absolutamente necessário. Fiquei dias remoendo aquilo, tentando entender. Tentando descobrir o que eu tinha feito de tão errado para merecer aquele tratamento. O que a Mia, uma criança de 8 anos, tinha feito para ser tratada como invisível pela própria família. A resposta veio de onde eu menos esperava. Uma prima mais distante, que eu não via há anos, me mandou uma mensagem. Ela tinha visto o post da minha irmã e tinha visto meu comentário. Disse que precisava me contar algo que estava entalado na garganta dela há muito tempo. Marcamos de nos encontrar num café discreto. Quando ela chegou, estava visivelmente nervosa. Pediu um chá, mexeu nele por alguns minutos sem beber e então finalmente começou a falar. Ela me contou que, logo depois que a Mia nasceu, houve uma reunião de família da qual eu não participei. Nessa reunião, minha mãe teria falado abertamente sobre a situação. Disse que eu tinha cometido um erro tremendo em ter aquela criança, que o pai era uma pessoa horrível e que não queria se aproximar muito da Mia para não se apegar e sofrer depois. Mas não era só isso. Minha mãe teria dito, na frente de todo mundo, que a Mia parecia demais com o pai, que cada vez que olhava para a menina, via o homem que tinha abandonado a filha dela, e que por isso preferia manter distância, preferia não criar vínculo, preferia fingir que aquela criança não existia tanto quanto possível. E todo mundo concordou. Minha irmã foi a primeira a apoiar. Disse que realmente era melhor assim, que eu tinha feito minha escolha e agora tinha que lidar com as consequências. Os tios e tias seguiram a mesma linha. Alguns até sugeriram que, se não dessem muita atenção para a Mia, talvez eu finalmente percebesse que precisava refazer minha vida e talvez até considerar dar a criança para a adoção. Minha prima contou tudo isso com lágrimas nos olhos. Disse que tinha tentado discordar na época, mas que foi praticamente expulsa da conversa. Que passou anos se sentindo culpada por não ter me contado antes, mas que tinha medo de causar mais problemas, de ser excluída da família também. Quando ela terminou de falar, eu estava enjoada. Literalmente enjoada. Corri para o banheiro do café e vomitei. Não era possível. Não era possível que pessoas que eu amava, que eu chamava de família, tivessem se reunido para decidir rejeitar minha filha, uma bebê, uma criança inocente que não tinha culpa de nada. Eles tinham olhado para uma recém-nascida e decidido que ela não merecia amor porque se parecia com o pai errado. Tinham decidido que eu não merecia apoio porque tinha cometido o crime imperdoável de ter um filho com a pessoa errada. E durante 8 anos, mantiveram essa decisão. Durante 8 anos, agiram de acordo com aquele pacto cruel e silencioso. Saí daquele café completamente transtornada. Dirigi para casa no piloto automático, sem nem perceber o caminho. Quando cheguei, a Mia estava com a babá, fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Ela me viu e sorriu daquele jeito dela, aquele sorriso que sempre conseguia iluminar meu dia mesmo nos momentos mais difíceis. E ali, olhando para minha filha, eu vi não o reflexo de um homem que nos abandonou, mas uma menina linda, inteligente, carinhosa, engraçada. Vi a criança que desenhava cartões para mim em todos os dias das mães. Vi a menina que dividia o lanche dela na escola com os colegas que esqueciam o deles. Vi minha filha, que não merecia nem um segundo do tratamento que tinha recebido. Naquela noite, depois de colocar a Mia para dormir, peguei o telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu com aquele tom de voz casual, como se nada tivesse acontecido. Perguntou como eu estava, como estava o trabalho. Nenhuma menção ao aniversário que ela tinha faltado. Respirei fundo e perguntei direto, por que ela e o resto da família tinham faltado ao aniversário da Mia. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ela deu uma desculpa vaga sobre ter se confundido com as datas. Foi aí que eu contei que sabia da verdade, que sabia da reunião que eles tinham feito, que sabia que eles tinham decidido, como um grupo, rejeitar minha filha porque ela lembrava o pai, que sabia de tudo. Outro silêncio. Esse mais longo. Quando minha mãe finalmente falou, não havia nenhum pingo de remorso na voz dela. Ela disse, com uma frieza que me arrepiou, que eu nunca deveria ter tido aquela criança, que tudo nela lembrava aquele erro, que eles tinham todo o direito de proteger a paz emocional deles,
não se envolvendo com uma situação que eu tinha criado. Desliguei o telefone na cara dela. Não gritei, não chorei, não discuti. Simplesmente desliguei. E então bloqueei o número. E o número da minha irmã, e dos meus tios, e de todos os primos que tinham participado daquele pacto silencioso de crueldade. Pela primeira vez em anos, senti um alívio estranho misturado com medo. Alívio porque finalmente estava livre de tentar agradar pessoas que nunca iam me aceitar. Medo porque agora estava realmente sozinha, sem rede de apoio, sem família para recorrer em emergências. Mas tinha a Mia. E a Mia tinha a mim. E de alguma forma, isso precisava ser suficiente. Nos dias seguintes, expliquei para a Mia, do jeito mais delicado que consegui, que a gente não ia mais ver a vovó e os outros parentes por um tempo. Esperava que ela ficasse triste, que chorasse, que me fizesse perguntas difíceis. Em vez disso, ela me abraçou e disse algo que partiu e curou meu coração ao mesmo tempo. Ela disse que não queria mais ver eles mesmo, que percebia que eles não gostavam dela de verdade, e que estava tudo bem, porque ela só precisava de mim. Aquela menininha de 8 anos tinha mais maturidade emocional que toda a minha família junta. Tinha percebido, sozinha, que não era amada por eles. E tinha decidido, sozinha, que não precisava daquele tipo de amor. Foi ali, naquele abraço apertado com minha filha no sofá da sala, que eu entendi que família não é quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe aparecer. Decidi focar em reconstruir nossa vida sem aquele peso. Voltei a investir na minha carreira de fotógrafa, que tinha ficado meio de lado enquanto eu criava a Mia. Comecei a aceitar mais trabalhos, a fazer contatos na área, a me reconectar com colegas da época da faculdade. Uma noite, estava organizando as fotos do aniversário da Mia. Havia poucas. Apenas algumas que eu tinha tirado dela soprando a velhinha, cortando o bolo, tentando sorrir mesmo claramente triste. Uma foto em particular me chamou a atenção. Era ela na janela, ainda esperando, com aquele vestido rosa e aquele laço no cabelo. Olhei para aquela foto e senti uma onda de emoção. Decidi postar nas minhas redes sociais profissionais de fotografia. Não para causar drama, não para expor ninguém, mas porque aquela foto contava uma história real. Uma história que talvez outras pessoas precisassem ouvir. Escrevi uma legenda simples e honesta. Falei sobre o aniversário, sobre a espera, sobre a decepção. Terminei com uma frase que saiu direto do coração. Minha filha merecia o mundo, mas a família dela não deu nem presença. Postei sem pensar muito e fui dormir. Quando acordei no dia seguinte, meu telefone estava explodindo. A foto tinha viralizado. Tinha milhares de compartilhamentos. Dezenas de milhares de curtidas. Centenas de comentários. Pessoas de todo o país, algumas até de outros países, estavam enviando mensagens de apoio, palavras de carinho, histórias parecidas. Mas não era só isso. Pessoas estavam enviando presentes para a Mia, brinquedos, livros, cartões escritos à mão. Uma mulher de Seattle mandou um vestido novo, dizendo que toda menina merece se sentir especial no aniversário. Um casal de idosos do Texas enviou uma cesta de doces artesanais. Uma professora da Califórnia mandou material de arte, dizendo que tinha visto nos comentários que a Mia gostava de desenhar. A Mia não entendia o que estava acontecendo. Todo dia chegava alguma coisa nova. Ela lia os cartões com os olhos arregalados, sem acreditar que tinha tanta gente no mundo que se importava com ela sem nem mesmo conhecê-la. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Uma escola de arte local viu o post e a história. Entraram em contato comigo oferecendo uma bolsa integral para a Mia em suas aulas de desenho e pintura aos sábados. Disseram que toda criança com talento merecia a oportunidade de desenvolver, independente da situação familiar. Empresas de fotografia começaram a me contatar para trabalhos. Aparentemente, a foto tinha chamado a atenção não só pela história, mas pela qualidade técnica. Meu portfólio começou a circular entre profissionais da área. Recebi propostas para coberturas de eventos, ensaios familiares, até algumas campanhas publicitárias. Em questão de semanas, minha vida e a vida da Mia mudaram completamente. De repente, tínhamos uma comunidade, pessoas que se importavam de verdade. Pessoas que escolheram fazer parte da nossa história simplesmente porque podiam, porque queriam, porque achavam que toda criança merece amor e atenção. Foi claro que minha família acabou vendo o post. Começaram a chegar mensagens. Primeiro da minha irmã, depois de alguns primos, finalmente da minha mãe. Mas não eram mensagens de desculpas. Eram mensagens furiosas. Minha mãe ligou e dessa vez eu atendi. Ela estava histérica. Gritava que eu tinha exposto a família, que tinha destruído a reputação deles, que pessoas conhecidas estavam perguntando sobre a história, que ela estava sendo julgada por vizinhos e colegas de trabalho. Deixei ela falar. Deixei ela despejar toda aquela raiva. E quando ela finalmente parou para respirar,
Respondi com uma calma que nem eu sabia que tinha. Disse que eu não tinha exposto ninguém, apenas contado minha verdade. Que quem destruiu qualquer coisa foram eles, com anos de rejeição e crueldade. Que não era problema meu se agora estavam enfrentando as consequências das próprias escolhas. Ela tentou argumentar. Disse que eu não entendia o lado deles, que tinha sido difícil ver eu com aquele homem, que eles estavam apenas tentando me proteger de mais dor. Respondi que nada disso justificava tratar uma criança inocente como lixo, que se eles realmente me amassem, teriam amado minha filha também, e que era tarde demais para tentar consertar agora. Desliguei novamente, e dessa vez não senti nem alívio nem medo. Só senti paz. As semanas se transformaram em meses. A vida seguiu, mas agora de um jeito tão diferente que às vezes eu nem acreditava que era real. A Mia estava florescendo. As aulas de arte tinham se tornado a parte favorita da semana dela. Ela estava fazendo amigos, trazendo desenhos para casa, contando histórias das coisas que estava aprendendo. Eu também estava prosperando profissionalmente. Os trabalhos não paravam de chegar. Consegui finalmente abrir meu próprio estúdio, algo que tinha sido um sonho distante por anos. Contratei uma assistente. Comecei a fazer trabalhos maiores, mais significativos. Um dia, recebi um contato inesperado. Um influencer local, conhecido por criar campanhas de conscientização social, tinha visto nossa história. Ele estava montando uma campanha para o Dia das Mães focada em famílias não tradicionais. Pais solteiros, mães solo, avós que criavam netos, famílias adotivas. O conceito era mostrar que família é sobre amor e escolha, não sobre sangue ou estrutura tradicional. Ele queria que eu e a Mia participássemos. Seria uma série de fotos e vídeos curtos, cada um contando uma história diferente de amor familiar. Nossa história seria sobre a força de uma mãe solo e uma filha que encontraram felicidade mesmo sem o apoio da família extensa. Aceitei. Não pela exposição ou pelo dinheiro que ofereceram, mas porque achei que era importante. Importante para outras mães solos que se sentem sozinhas. Importante para outras crianças que são rejeitadas por famílias que deveriam amá-las incondicionalmente. Importante para a própria Mia, para que ela visse que nossa história tinha valor e significado. A campanha foi lançada algumas semanas antes do Dia das Mães e teve um impacto ainda maior do que o post original. Foi para a televisão local, foi compartilhada por celebridades, virou tema de discussão em programas de rádio. As pessoas estavam conversando sobre o que realmente significa ser família. E o melhor de tudo, a campanha resultou em um contrato permanente de trabalho para mim. A empresa que tinha patrocinado a campanha me ofereceu uma posição como fotógrafa oficial deles, cobrindo eventos corporativos e sociais. Era um trabalho estável, com benefícios, com horários flexíveis que me permitiam estar presente na vida da Mia. Pela primeira vez desde que ela nasceu, eu tinha segurança financeira de verdade. Não precisava mais me preocupar se ia conseguir pagar as contas no fim do mês. Não precisava mais fazer malabarismos impossíveis entre trabalhos freelancer e cuidar da Mia. Podia finalmente respirar. Minha família, é claro, viu tudo isso. Viram a campanha. Viram meu sucesso profissional. Viram a Mia feliz e florescendo. E aí as mensagens mudaram de tom. Minha irmã foi a primeira a tentar uma reaproximação. Mandou uma mensagem longa falando sobre como tinha refletido muito, como achava que talvez tivessem sido duros demais, como gostaria de ter uma segunda chance de conhecer a Mia melhor. Não mencionou nenhum pedido de desculpas concreto, nenhum reconhecimento real do que tinham feito. Apenas uma tentativa vaga de voltar para nossas vidas agora que estávamos bem. Não respondi. Deletei a mensagem e segui em frente. Outros familiares tentaram contato também. Primos que nunca tinham ligado antes de repente queriam marcar um café. Tios que tinham ignorado a Mia por anos agora mandavam mensagens perguntando como ela estava na escola. Até minha mãe tentou, através de uma conhecida em comum, mandar um recado dizendo que gostaria de conversar. Todas essas tentativas tinham algo em comum. Nenhuma incluía um pedido de desculpas real. Nenhuma reconhecia o dano que tinham causado. Era como se esperassem que eu simplesmente esquecesse 8 anos de rejeição e crueldade, porque agora decidiam que queriam fazer parte das nossas vidas. Mas eu tinha aprendido algo importante naqueles meses. Eu não precisava da aprovação ou do amor deles. A Mia não precisava. Tínhamos construído algo melhor, algo mais forte, algo baseado em pessoas que escolheram nos amar sem condições. A Mia tinha amigos de verdade agora. Tinha professores que se importavam. Tinha a mãe da melhor amiga dela, que se tornou uma espécie de figura de tia para ela. Tinha o dono do estúdio de arte, um senhor de 60 anos que a tratava como neta e ensinava técnicas de pintura com uma paciência infinita. Tinha toda uma rede de pessoas que apareciam, que se importavam, que estavam presentes. E eu tinha minha própria rede também.
Tinha colegas de trabalho que viraram amigas. Tinha outras mães solos que conhecia através de grupos de apoio. Tinha pessoas que entendiam minha jornada porque estavam passando por jornadas parecidas. Uma tarde, uns 6 meses depois de todo aquele turbilhão, eu e a Mia estávamos no parque. Ela estava no balanço, rindo alto enquanto eu empurrava. E de repente ela gritou para eu parar. Sentou no balanço, com os pés tocando a grama, e me olhou com aqueles olhos sérios que às vezes ela fazia. Ela disse que queria me agradecer. Perguntei por quê, sem entender. E ela explicou que sabia que eu tinha feito tudo aquilo por ela. Que tinha percebido que eu tinha me afastado da família para protegê-la. Que entendia, do jeitinho dela de 8 anos, que às vezes a gente precisa deixar pessoas irem embora para que pessoas melhores possam entrar. Meu coração quase explodiu naquele momento. Abracei minha filha ali mesmo, no meio do parque, e pela primeira vez em muito tempo, chorei lágrimas de felicidade pura, porque percebi que eu não tinha falhado como mãe. Muito pelo contrário. Tinha criado uma menina forte, consciente, amorosa, que entendia o valor de relacionamentos verdadeiros. Alguns dias depois daquele momento no parque, aconteceu algo que eu não esperava. Estava trabalhando no estúdio quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi pensando que era algum cliente novo. Era minha mãe. Ela não gritou dessa vez. Pelo contrário, a voz dela estava calma, quase humilde. Disse que queria me encontrar para conversar de verdade. Sem brigas. Sem acusações. Disse que tinha pensado muito sobre tudo e que precisava falar comigo pessoalmente. Minha primeira reação foi recusar. Já tinha passado por aquilo muitas vezes. Já conhecia o padrão. Ela ia tentar me manipular. Ia tentar fazer parecer que eu tinha exagerado. Ia tentar me convencer de que no fundo eles sempre se importaram. Mas alguma coisa na voz dela era diferente. Então concordei em encontrar, mas deixei claro que seria em um lugar público. Em um horário que eu escolhesse. E que se ela tentasse fazer qualquer drama, eu ia embora imediatamente. Marcamos em uma cafeteria perto do meu estúdio. Cheguei alguns minutos atrasada de propósito para não parecer ansiosa. Minha mãe já estava lá, sentada em uma mesa no canto, mexendo nervosamente em uma xícara de café. Quando me viu, ela se levantou, como se fosse me abraçar. Mas algo no meu olhar deve ter deixado claro que não era hora para isso. Ela voltou a sentar e eu sentei em frente a ela. Houve um silêncio desconfortável. Ela começou a falar, tropeçando nas palavras de um jeito que nunca tinha visto antes. Disse que tinha visto a campanha do Dia das Mães, que tinha assistido várias vezes, que tinha ouvido o que eu disse sobre família ser escolha, não obrigação. Esperava que ela fosse se defender, que fosse tentar justificar tudo o que tinha feito. Mas não. Ela olhou para mim com olhos vermelhos e disse que tinha percebido algo terrível. Ela tinha projetado toda a raiva que sentia pelo pai da Mia na própria neta inocente, que tinha sido incapaz de separar as duas coisas, que tinha permitido que o ódio por ele destruísse a chance de conhecer a própria neta. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Parte de mim queria aceitar, queria acreditar que finalmente ela estava entendendo. Mas outra parte, a parte que tinha sido machucada tantas vezes, estava cautelosa. Perguntei diretamente. E os outros? E minha irmã? E os tios e primos que concordaram com tudo? Ela baixou os olhos e admitiu que não podia falar por eles. Que cada um tinha suas próprias razões, suas próprias justificativas. Mas que ela, pessoalmente, tinha sido a líder daquilo tudo. Tinha sido ela quem tinha proposto o distanciamento. Tinha sido ela quem tinha convencido os outros. Então perguntei a única coisa que realmente importava. Ela estava pedindo desculpas porque estava arrependida de verdade. Ou porque tinha visto que agora eu e a Mia estávamos bem e ela queria fazer parte disso? Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Então, para meu total espanto, ela admitiu que não sabia. Disse que provavelmente era um pouco das duas coisas. Que estava sim arrependida, mas que talvez não teria refletido tanto se não tivesse visto meu sucesso e a felicidade da Mia sem eles. Pelo menos era honesto. Mais honesto do que qualquer coisa que eu tinha ouvido dela em anos. Respirei fundo e falei a verdade. Disse que apreciava a honestidade, mas que não estava pronta para simplesmente deixar tudo para trás. Que 8 anos de rejeição não se apagam com uma conversa em uma cafeteria. Que se ela realmente queria tentar consertar alguma coisa, teria que ser devagar, com respeito pelos meus limites e principalmente pelos limites da Mia. E deixei claro, a Mia não precisava deles. Ela estava feliz, saudável, amada. Se minha mãe quisesse fazer parte da vida dela, teria que ser um acréscimo, não uma necessidade. E ao primeiro sinal de rejeição, de frieza, de qualquer coisa que lembrasse o comportamento antigo, eu cortaria contato permanentemente. Minha mãe concordou com a cabeça.
lágrimas descendo pelo rosto. Disse que entendia, que aceitava qualquer condição, que só queria uma chance, mesmo que pequena, de conhecer a neta que tinha rejeitado por tanto tempo. Saí daquele encontro confusa. Não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. Não tinha certeza se deveria dar essa chance. Mas também sabia que não queria ser o tipo de pessoa que mantém rancor para sempre, especialmente se havia uma possibilidade real de mudança. Conversei com a Mia naquela noite. Expliquei que a vovó queria vê-la, mas que era completamente escolha dela se queria ou não. Que eu apoiaria qualquer decisão que ela tomasse. Que ela não tinha nenhuma obrigação de perdoar ou de dar uma segunda chance para alguém que a tinha machucado. A Mia pensou por um longo tempo. Depois perguntou se a vovó tinha pedido desculpas de verdade. Respondi honestamente que sim, mais ou menos. Que ela tinha reconhecido o erro, mas que eu não sabia se o arrependimento era profundo o suficiente. Minha filha, sábia além dos seus 8 anos, disse que queria dar uma chance, mas só uma. Disse que queria ver se a vovó tinha mudado mesmo, mas que se não tivesse, não ia ficar triste como antes, porque agora ela sabia que tinha muitas outras pessoas que a amavam de verdade. Marquei um encontro supervisionado em um parque. Eu estaria lá o tempo todo. Seria só 1 hora. Se corresse bem, poderíamos tentar de novo. Se não, seria o fim definitivo. O encontro foi estranho. Minha mãe chegou com presentes demais, claramente tentando compensar anos de ausência com coisas materiais. A Mia foi educada, mas distante. Aceitou os presentes, mas não demonstrou muita emoção. Respondeu às perguntas da vovó com frases curtas. Minha mãe tentou puxar assunto sobre as aulas de arte, sobre a escola, sobre os amigos. A Mia respondeu tudo, mas havia uma barreira clara ali. Ela não estava sendo rude, apenas cautelosa, protegendo o próprio coração. Quando a hora terminou, minha mãe perguntou se podia ver a Mia de novo. A Mia olhou para mim, então para a vovó, e disse que talvez, que precisava pensar. Nos meses seguintes, tivemos alguns encontros esporádicos. Minha mãe estava realmente tentando. Aparecia quando dizia que ia aparecer. Lembrava de perguntar sobre coisas que a Mia tinha contado em encontros anteriores. Não fazia comentários maldosos ou comparações com a prima, mas a relação nunca voltou a ser o que poderia ter sido. Nunca teve aquela proximidade natural entre avó e neta. Era educada, era cordial, mas havia sempre aquela distância, aquela cicatriz que nunca ia sarar completamente. E estava tudo bem, porque a Mia não precisava daquela relação para ser feliz. Ela já tinha tudo o que precisava. Quanto ao resto da família, nunca houve reconciliação. Minha irmã tentou se aproximar algumas vezes, mas sempre de um jeito superficial. Sempre sem reconhecer realmente o que tinha feito. Os outros simplesmente sumiram de vez, provavelmente aliviados por não terem que lidar com a situação. E sabe de uma coisa? Eu não sinto falta. Não sinto falta das reuniões tensas onde eu tinha que fingir que estava tudo bem. Não sinto falta de ver minha filha sendo ignorada enquanto a prima recebia toda a atenção. Não sinto falta de tentar ganhar o amor de pessoas que claramente não queriam me dar. Hoje, mais de 1 ano depois daquele aniversário terrível que mudou tudo, nossa vida é completamente diferente. O estúdio está prosperando. Acabei de contratar uma segunda assistente. A Mia está no 4º ano agora, tirando notas excelentes e fazendo apresentações de arte na escola que deixam os professores impressionados. Fizemos novos amigos, construímos uma nova comunidade, criamos nossas próprias tradições. Todo mês fazemos um jantar com as outras famílias que conhecemos através de grupos de apoio a pais solos. Todo sábado pela manhã, eu e a Mia tomamos café da manhã em nossa cafeteria favorita e planejamos a semana. Todo aniversário dela agora é uma celebração de verdade, com gente que realmente quer estar lá. No último aniversário, o de 9 anos dela, nossa pequena casa estava cheia. Tinha a melhor amiga da escola com os pais. Tinha o professor de arte com a esposa. Tinha 3 outras mães solos com os filhos. Tinha minha assistente do estúdio. Tinha até a dona da cafeteria onde a gente toma café, que se apegou a Mia e sempre guarda o muffin de chocolate que ela adora. A Mia estava radiante. Não ficou nem 1 minuto olhando para a janela esperando gente que não ia chegar. Pelo contrário, mal conseguiu tempo para comer o próprio bolo de tanta gente que queria conversar com ela, brincar com ela, celebrar com ela. Quando todos foram embora e estava só eu e ela limpando a bagunça, ela me abraçou e disse que tinha sido o melhor aniversário da vida dela. E eu acreditei, porque via a alegria genuína nos olhos dela. Vi que ela estava cercada de amor de verdade. Às vezes ainda penso no que poderia ter sido. Me pego imaginando como seria se minha família tivesse feito escolhas diferentes. Se tivessem decidido amar a Mia incondicionalmente desde o começo. Se tivessem me apoiado em vez de me julgar. Se tivessem sido realmente família.
Mas então, olho para a vida que construímos, para as pessoas incríveis que escolheram fazer parte dela. E percebo que talvez as coisas tenham acontecido exatamente como precisavam acontecer. Porque se minha família biológica tivesse sido presente, talvez eu nunca tivesse aprendido a construir minha própria família. Talvez nunca tivesse desenvolvido a força e a independência que tenho hoje. Talvez a Mia nunca tivesse aprendido tão cedo a lição valiosa de que amor verdadeiro é escolha, não obrigação. A foto daquele 8º aniversário, da Mia na janela esperando, ainda está no meu estúdio. Não porque eu queira me lembrar da dor, mas porque quero me lembrar da transformação. Quero lembrar de onde viemos e para onde fomos. Quero lembrar que dos momentos mais escuros podem surgir as maiores mudanças. Aquela foto mudou nossas vidas de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Não só financeiramente ou profissionalmente, mas emocionalmente. Ela me deu a coragem de finalmente romper com um ciclo tóxico. Me deu a força de escolher minha filha acima de qualquer expectativa familiar. Me mostrou que existe um mundo inteiro lá fora cheio de pessoas boas. Pessoas que querem amar e ser amadas. Pessoas que entendem o que realmente significa ser família. E para a Mia, aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, ensinou uma lição que muitas pessoas levam uma vida inteira para aprender. Que ela não precisa implorar pelo amor de ninguém. Que ela é digna de amor simplesmente por existir. Que as pessoas certas vão aparecer, vão ficar, vão escolher ela todos os dias. Hoje, quando me perguntam sobre minha família, eu falo com orgulho das pessoas que fazem parte da nossa vida. Falo da nossa comunidade de amigos que viraram família. Falo das conexões reais que construímos. E quando me perguntam sobre meus pais e irmãos, eu simplesmente digo que não temos contato. Não com raiva, não com tristeza, apenas como um fato. Porque perdoar não significa necessariamente manter pessoas tóxicas na sua vida. Significa liberar a raiva que você carrega, mas ainda proteger sua paz e a paz das pessoas que você ama. E foi exatamente isso que eu fiz. A jornada não foi fácil. Houve noites em que chorei me perguntando se tinha tomado as decisões certas. Houve momentos em que a solidão pesou. Houve dias em que a responsabilidade de criar uma filha completamente sozinha parecia grande demais para carregar. Mas cada dia difícil valeu a pena. Porque agora olho para a Mia e vejo uma menina confiante, feliz, rodeada de amor. Vejo uma criança que não tem medo de ser ela mesma, que não está constantemente tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca vão dá-la. Vejo minha filha livre de um ciclo de toxicidade que poderia ter marcado toda a vida dela. E quando penso no futuro, não tenho mais medo. Não me preocupo mais com quem vai estar lá nos momentos importantes da vida da Mia, porque sei que as pessoas certas estarão. As pessoas que escolheram amar ela. As pessoas que provaram através de ações, não apenas palavras, que ela importa. A história do aniversário que ninguém apareceu virou a história do aniversário que mudou tudo. Virou a história de como uma mãe e uma filha encontraram força uma na outra e construíram algo lindo dos escombros da rejeição. Virou a história de como a família que a gente escolhe pode ser mais forte que a família que a gente nasce. E no final das contas, essa é a verdade que eu quero que a Mia carregue para sempre. Ela nunca foi o problema. Ela nunca foi difícil de amar. Ela sempre foi digna, sempre foi especial, sempre foi merecedora de todo o amor do mundo. As pessoas que não conseguiram ver isso não estavam certas sobre ela. Estavam erradas sobre si mesmas. O aniversário que a família dela ignorou foi o dia em que o mundo inteiro a abraçou. Foi o dia em que tudo começou a mudar. Foi o começo da nossa verdadeira história. A história que a gente escreve todos os dias, cercadas de pessoas que escolhem ficar, que escolhem amar, que escolhem aparecer. E para qualquer mãe ou pai que está lendo isso e passando por algo parecido, eu quero que saiba, você não está sozinho. Existe um mundo inteiro lá fora cheio de pessoas prontas para ser família de verdade. Às vezes, para encontrá-las, você precisa ter a coragem de deixar ir as pessoas que nunca deveriam ter partido em primeiro lugar. Sua criança é digna, você é digno, e juntos, vocês podem construir algo mais forte do que qualquer laço de sangue. Podem construir amor verdadeiro. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.